se você está buscando oportunidades no exterior, onde você pode encontrar vagas que são bem legais. Um site que eu uso bastante é o Remote OK. O LinkedIn você pode utilizar para buscar essas vagas também. E o mais importante, é lógico, que você busque vagas remotas. Então, por isso que o Remote OK é tão legal, porque você consegue já filtrar por essas vagas remotas. Então, ajuda bastante aí você a filtrar as vagas, né? Depois que você buscou as oportunidades, obviamente você precisa aplicar. Você tem que ir lá no site ou na forma como essa empresa divulga as vagas, você precisa ir lá e aplicar para essa vaga. Depois disso, você vai passar provavelmente por alguns testes. Algumas empresas vão te responder, algumas empresas não vão te responder quando você aplicar para essas vagas. Você vai passar por alguns testes, etc. E o ponto mais importante é quando você recebe a oferta. Então a empresa vai chegar e falar para você, beleza, Túlio, você passou em todos os testes, agora é a hora que a gente quer que você trabalhe para a gente. Então esse é o valor, você vai trabalhar 8 horas por dia, enfim, eles vão te ditar as regras, você aceita ou não. Se você dá o aceite, esse é o momento que você vai começar a acertar as questões de contrato. E esse é o momento bem propício para você falar com a gente, inclusive. Por quê? Porque dependendo do contrato que você assina, pode ser que eles já peçam para você colocar os dados da sua empresa. Tá? Então por isso que a gente sempre vai ressaltar aqui sobre valores de tributos e alguns processos que podem ser, e a gente precisa ajudar vocês nisso porque varia. Pode acontecer que no contrato que você está assinando ali com a empresa, você já precisa informar os dados da empresa, então nome, CNPJ e assim por diante. E a gente tem alguns formulários, igual da Receita Americana, etc., que também vão esses dados. Então esse é o momento que você deve entrar em contato com a gente e falar, olha, estou nesse ponto aqui, vou assinar o contrato, assim por diante, o que eu faço? Tá? Então, para a gente conseguir ajudar você, principalmente a ajustar ou criar a sua empresa, enfim, para te ajudar a fazer tudo ali. E aí o que é o detalhe? Por que é importante, né? Porque geralmente a Receita Americana, né, que tem esse formulário é só para dizer que você vai declarar o dinheiro no Brasil, né? Então a gente tem a versão dele para pessoa física e pessoa jurídica, mas esse ponto é para você só falar que, beleza, eu estou recebendo dinheiro aqui no Brasil e eu vou declarar esse dinheiro. É por isso que existe esse formulário e é por isso que está atrelado à sua pessoa jurídica ou pessoa física. Mas esse é o ponto. Se você chegou a receber a oferta e aceitou a oferta, esse é o momento de você começar a preocupar, né, com sua PJ. Por quê? As coisas ficaram sérias. Tem clientes nossos que eles têm um tempo a mais, né? Então eles conversam com a empresa e a empresa fala, beleza, daqui 15 dias você precisa me mandar os dados fiscais. Ou daqui X dias você precisa me mandar os dados fiscais. É possível de conversar, não tem problema algum. Tem clientes nossos que já receberam como pessoa física por 1, 2 meses, depois mudou para PJ e assim por diante. Mas esse é o momento propício para você falar com a gente. Uma dica adicional aqui que eu sempre falo em todas as lives, quando a gente está falando de trabalho remoto, uma coisa que é importante você deixar bem claro são alguns pontos que você tenha de dúvida do contrato. Então, o que eu geralmente ressalto sempre, férias, se elas são remuneradas ou não. Existem vários networks, etc., que as férias não são remuneradas, então se você não trabalhou, você não recebe. Como que funciona as férias, como que funciona feriado e assim por diante. Isso ajuda bastante você a evitar problemas no futuro, então deixa tudo às claras, que vai ser muito bom para você. E agora tem um outro detalhe. A gente falou, né? Então, beleza, vou assinar o contrato aqui, você precisa conversar com a gente. Existem algumas pessoas que ela vai estar sem nada, né? Então ela não tem PJ, ela não tem nada. Porém, a gente tem uma situação que é muito comum. Geralmente as pessoas começam a trabalhar com um MEI no Brasil e depois ela acha um trabalho fora e aí ela vai querer usar esse MEI, usar ou não, né? Então depende da situação, usar esse MEI para atuar no exterior. E aí um fator que é muito importante também, né? Nesse processo existe o processo de desenquadrar do MEI. Roberto, qual que é tem as duas formas ali, né, de desenquadramento, mas o que é o desenquadrar do MEI? O desenquadrar do MEI é quando você extrapola, né, por algumas condições que são limitadas ao MEI. Uma das condições limitadas, né, seria o faturamento, né, que é um faturamento limite do MEI ali é 81 mil. Tem algumas condições também de que você só pode ter um funcionário registrado no MEI, para você ser MEI, e ter algumas atividades que estão vinculadas ao MEI. Então, quando você desenquadra, uma dessas situações, ela não se enquadra mais no MEI. No caso, na maioria, é quando o faturamento ultrapassa os 81 mil reais.
Um grande ponto que a gente sempre ressalta, né? O desenquadramento do MEI é uma coisa boa, e o desenquadramento do MEI não é um monstro, né? Acho que é isso que a gente tem que trazer pro pessoal. O desenquadrar do MEI é simplesmente, beleza, vou por algum desses critérios, eu não consigo mais me manter no MEI, né? Então ser tributado como MEI, etc., preciso fazer alguma coisa. Não necessariamente eu preciso fazer do dia para noite, né, Roberto? Não, essa mudança, gente, assim, é que tem a mudança no sistema, né, que é a realidade do microempreendedor individual, porque acaba que vocês recebem dentro daquele mês, então extrapola dentro daquele mês. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente já desenquadra o microempreendedor no sistema da Receita, já começa a calcular os impostos todos como se fosse uma ME, que é uma microempresa no Simples Nacional. Então não tem nenhum prejuízo, nenhuma sonegação de imposto, não tem nada disso. A gente faz isso em tempo real quando acontece o fato com vocês. A única coisa que às vezes demora um pouco é a parte de contrato social físico. Mas assim, tudo quando acontece com vocês, desenquadramento, quando ultrapassa faturamento, esse tipo de coisa, tudo é feito aqui com a gente automaticamente. Quando você desenquadra por algum limite de faturamento, por alguma outra condição, a gente já faz isso automático no site da Receita Federal, você já começa a ser tributado, né, nessa nova modalidade do Simples Nacional, então você está totalmente dentro da lei. Então, a gente faz tudo dentro da lei, de acordo com os fatos realmente que vocês estão vivendo no momento. E aí um outro ponto que é importante. Você fechou seu contrato, começou a ajustar o seu CNPJ, né? Seja transformar o seu MEI, abrir o CNPJ novo. Existe mais uma burocracia, né? Ou mais uma ferramenta que você precisa pensar, que é a ferramenta para você receber. Você não vai receber em reais um dinheiro vindo dos Estados Unidos. Você precisa de uma pessoa, de uma empresa nesse meio do caminho para fazer a conversão para você, que é o conhecido câmbio, né? Então, câmbio é trocar, né? Alguém vai trocar dólares ou euros por reais, né? De maneira bem simples. E aí você tem várias opções. Você pode ir para bancos tradicionais, mas hoje em dia a gente tem 3 ferramentas aqui, né? 3 empresas que inclusive a gente é parceiros delas, então isso é bem legal, a gente conhece e trabalha com elas, que é a Husky, a Payoneer e o Remessa Online. Geralmente essas 3 empresas, elas fazem aí com uma taxa bastante interessante, tá? Então você consegue ter uma conta sua internacional que você recebe em dólares e aí você faz a conversão para reais, tá? Então vai cair na sua conta do banco em reais. E que conta do banco é essa? É a sua conta PJ, tá? Então é aqui que as coisas começam a ficar conectadas, né? Então, você assinou seu contrato como PJ, você vai abrir a sua conta na Husky, na Remessa Online, na Payoneer, etc., como PJ, e aí você vai ter que ter uma conta no Brasil PJ. C6, Nubank Empresas, Inter, enfim, mas tem que ser PJ. Se você está recebendo tudo como pessoa jurídica, ela tem que ir até o fluxo de cair na sua conta corrente no Brasil como pessoa jurídica. Esse é o caminho correto, tá? Para você não ter problema de identidade. Mas a última burocracia que você precisa fazer, burocracia entre aspas, é definir por qual banco você vai receber. Existem outros bancos ali que geralmente são atrelados aos networks, então a TopTal, por exemplo, ela usa o Hyperwallet, que você pode mandar para um desses bancos ou não, tá? Mas os mais comuns aí é você utilizar ou Remessa Online, ou Husky, ou Payoneer. A gente tem uma parceria com todos eles. Se vocês precisarem de ajuda, é só avisar a gente que a gente manda alguns links para vocês que dão isenção no primeira mensalidade e tudo mais. Esse é o último ponto burocrático que a gente tem, tá? Então, que você precisa organizar quando você acabou de ser contratado, você precisa estar com isso tudo definido. Você vai passar para o financeiro da empresa que te contratou o código bancário, né, os dados bancários para receber. Geralmente é um código SWIFT. SWIFT é esse código bancário que você consegue transferir o dinheiro entre instituições de países diferentes. Você vai receber esses dados para você passar para o seu contratante.